Hoje nós vamos fazer uma peregrinação sobre o modo de vida e as diferenças entre a Índia e a nossa cultura ocidental. Está conosco no estúdio da TV Câmara a instrutora de yoga, Patrícia de Abreu. A gente conversou muito sobre yoga e aí você contou pra gente que você ia para lá. Como você foi, você cumpriu a promessa de retornar para falar um pouco sobre a Índia. Então a gente vai te explorar para aqueles que não conhecem esse território bastante desinformado mesmo que a gente tem em relação a esse universo e com algumas informações, inclusive, que culturalmente a gente abstrai, né? Que é muito comum das culturas que a gente não conhece, dos lugares por onde a gente não passou. Sim. Eu ia começar pela alimentação, não tem jeito. A gente fez um programa recente sobre a China, a gente viu que tem muita comida exótica. E aí tem um ingrediente que me parece que é parecido, a pimenta. Pimenta, sim. Não é comida com pimenta, é pimenta com comida. É muito natural deles a utilização da pimenta. Existem os temperos, né, as especiarias, mas a pimenta está sempre bem presente. Mas forte o suficiente para você ter que se adaptar? Forte o suficiente para a bebida que é oferecida junto com a comida é leite com iogurte, para amenizar a queimação. Então é chamado de lassi essa bebida, leite e iogurte, eles já servem com um prato de comida, porque é a única maneira de você conseguir continuar comendo. Eu que não estou acostumada, sentia muito, então você bebe esse lassi, ameniza, né, o leite, acho que dá uma mexida no pH. Sim, mexe com o pH, então ajuda bastante. E a pimenta com o quê? O que se come por lá? Tá, eu encontrei na capital, em Delhi, desde comida brasileira, americana, chinesa, a comida típica indiana. E onde eu fiquei hospedada em Rishikesh, que é onde eu fui estudar, só comida indiana. A comida é sempre à base de arroz, é um arroz um pouco empapado, branco, eles não usam o arroz integral, e legumes, ensopados de diversos tipos de legumes. Uma coisa interessante é o dal, que é um grão que está entre a ervilha e a lentilha, então é como se fosse um feijão para eles. Então todo o arroz acompanha esse dal, esses legumes. O chapati, que é um pão típico indiano, que ele serve até de talher, porque normalmente não tem talher, as pessoas comem com as mãos. Com a mão direita, é a mão limpa para se comer. E então você usa aquele chapati para juntar a comida no prato e levar à boca, e depois você acaba comendo o chapati. E tem bastante como fonte de proteína um queijo chamado paneer, que também a gente só encontra lá. Então ele é como se fosse a carne, né? Então eles fazem um paneer grelhado, estrogonofe de paneer, então é tudo à base desse queijo, que é como se fosse a proteína. Verduras e frutas? Frutas tem bastante, verduras não, nós não encontramos muito, principalmente os legumes, verduras escuras, por exemplo, espinafre tem, mas é muito sujo e recomenda-se não comer para não passar mal. Então tem cenoura, tomate, ervilha. É um pouco restrito também. Batata tem muito, todos os pratos, é só carboidrato, para falar a verdade. Um universo bem vegetariano? Sim, totalmente. Em Rishikesh é proibido a utilização de carne e bebida alcoólica. Isso é no estado? No estado. Então você não encontra em lugar nenhum. Em Delhi, por ser uma capital, já é um lugar mais desenvolvido, nós encontramos todos os tipos de comida. Mas nem carne de porco, nenhuma alternativa? Não, nesse lugar não tem. E em Delhi eu disse que tem outras carnes, menos a carne de vaca, né? A vaca é um animal sagrado, considerado animal sagrado para a Índia, para todo o povo. Então carne de vaca você não encontra em nenhum lugar, lá não tem mesmo. Mas aí a vaca fica solta na rua, fica em pasto como aqui, porque aqui é de pecuária extensiva e extensiva. É um paradoxo, eu acho, porque assim, a vaca é sagrada, tá? Eles não comem ela, mas eles também não tratam, elas ficam soltas andando pelas ruas. Em Delhi você vê menos, porque há um fluxo grande de carros, acabam se isolando, mas em Rishikesh na rua, em qualquer lugar que você vai, você divide o espaço com esses animais. Para atravessar a ponte tem vacas, motos, o pedestre, bicicletas, as vacas ali em todos os lugares. Tá, já que eu citei os animais, e o macaco? Também, o macaco está bem presente, tem considerado um deus indiano chamado Hanuman, que é um símbolo da coragem, da amizade. Então, essa questão da não violência, né, acaba
abrangendo tudo, não só a violência com o próximo, mas também a violência com os animais. Então os macacos ficam andando livres, soltos por todos os lugares. Eles são um pouco agressivos porque ninguém trata eles, né? Eles não têm donos, então eles se viram como podem. Então eles vivem o dia todo buscando comida. Mas acaba virando uma espécie de uma praga na rua, assim, no dia a dia? Em alguns lugares, sim. São vários, muitos. E você tem que andar com a mochila segurando e, se tiver comida na mão, não passar perto deles, porque eles vão em cima para pegar a sua comida. Agora eu vou pôr um típico brasileiro nessa história turística aqui, já que a gente está te explorando do ponto de vista cultural e turístico também. Churrasco e cerveja, e aí? Olha, pra mim foi muito fácil, porque eu não como carne, não bebo, né? Tá. Então eu não... Foi ótimo, pra falar a verdade, porque eu odeio aquele cheiro de carne. Então tudo bem, assim. Mas não tem bebida alcoólica no comércio normal? Não, mesmo? nesse estado não tem, é proibido. Agora em Delhi você encontra. Sim. Os hotéis tinham, serviam, mas lá nesse estado não tem. E tá tudo bem pra eles. Quando você fala em Rishikesh, para as pessoas terem a dimensão, dá para falar o quê? Uma cidade pequena, cidade média? É uma cidade pequena média, tá? Não é grande não. Fica no norte da Índia e é bem perto das montanhas da Cordilheira do Himalaia. Então é uma cidade bem tranquila, mas com trânsito muito agitado, com esses animais presentes na rua e onde as características culturais estão muito presentes. É a questão do interior, né? Você sempre vê, se comparar São Paulo aqui com Bauru, a cultura é um pouquinho diferente. Claro. Né? Então lá é a mesma coisa. Delhi eles já são uma cultura mais aberta, né? Em Rishikesh é aquela cultura mais fechada, né? Aquilo segue sempre do mesmo jeito, né? Eles não são muito abertos para mudanças. Agora, eu estou usando o referencial com a China, que é um programa que a gente fez recente, e a Vanessa Ferrari, que é jornalista, ela é loira, de olho claro, branquinha, alta, paravam as pessoas na rua para tirar foto. Esse é o padrão também, além do latino aqui, muito diferente deles. Sim. É igualzinho à Índia, não dá pra falar que é diferente. O indiano, ele tem uma pele amarela, meio suja. Eles são um pouquinho sujos mesmo, assim. Tá. E por mais que eu sou morena, eu sou branca, né? Então chama bastante atenção. Eles são extremamente curiosos, não tem vergonha. Eles param na rua, pedem pra tirar foto com você. Se você tá tirando uma foto com uma colega, eles, com a máquina deles, tiram diversas fotos de você. Extremamente curiosos, param pertinho e olham no olho, assim, querem tocar, sentir para ver se é de verdade, parece, né? Porque é muito diferente deles, das mulheres deles. O vestuário, então, como elas e eles se vestem lá? Também bem diferente do modo de vida brasileiro. Aqui você vê um calor, né? País tropical, short, chinelo, regata, decote. Lá nada disso acontece. Embora no verão seja muito quente, as mulheres usam o corpo todo coberto e os homens também. Homens de calça e camisa ou bata nunca usam bermudas, sempre com as pernas cobertas, e as mulheres com o corpo todo coberto. É muito sensual mostrar os ombros e os tornozelos. Então sempre saias longas cobrindo os tornozelos e batas cobrindo os ombros e os chales, os lenços que vão por cima. Engraçado, e a barriga mostra? Mostra. A barriga, o sari, eles são 6, esse sari é uma vestimenta típica das mulheres, são 6 metros de tecido enrolado no corpo. E ele fica apenas uma faixa na barriga mostra. E tá tudo bem. E é engraçado que as indianas são um pouco gordinhas, assim, sabe? E eles acham que tá ótimo, a barriguinha fica pra fora e tá bem. Mas ombro, nem pensar, não pode mostrar. Tem que estar sempre coberto. E o tornozelo acaba sendo um pecado se mostrar. Sim, acredita? Justo o tornozelo. Nós brasileiros brincávamos entre nós, assim, esconde o tornozelo que é muito sexy. Bermudinha e perna de fora, nem pensar. Ou saia ou as calças compridas. As calças do cavalo vêm até a cintura, até o joelho. Ele é um cavalo comprido para não marcar o corpo, as curvas femininas. E mesmo a calça sendo larga, aquelas calças saruel, a bata vem até o joelho. Então você usa uma calça enorme, larga, uma bata manga curta ou 3/4 e ainda cobrindo
A ideia das roupas largas é para não demarcar o corpo, mas a blusa mais apertada não dá. assim... Assim não dá para usar. Só se você usar um lenço por cima, cobrindo as curvas. Não, ele não mostra a silhueta, assim, é uma... Lenço é um adereço normal lá, que se usa muito no dia a dia? Sim, totalmente, vende em qualquer esquina, de todos os tipos, dos mais caros aos mais baratos. Você encontra lenços de $300 a lenço de R$2, R$3, assim. Você está com a saia, ver se consegue botar na imagem geral para ver. Essa é uma saia ver. Indiana. São todas coloridas assim as roupas? Todas as vestimentas são muito coloridas. As batas, tanto para homens como para mulheres, são bem coloridas. Principalmente no Rajastão. Rajastão é um outro estado, que é o deserto. Tá. Lá é tudo muito colorido. Pulseiras, brincos, os lenços, elas misturam todas as cores. Se o corpo é coberto e tem essa questão cultural de lidar com ele, você diria que é uma sociedade, é correto a imagem que se faz de ser bastante conservadora mesmo? Totalmente, são dia a dia? Extremamente conservadores. Às vezes eu cheguei a pensar em reprimidos também, né? De não ter esse espaço porque a mulher não tem essa chance de mostrar o corpo, ela vai ser julgada, né? Então a mulher é aquela imagem mesmo, que tem que servir o marido, tem que ficar em casa com o corpo coberto. Então as mulheres são ainda mais reprimidas, elas não têm espaço para isso. Então eu vejo como uma sociedade nessa questão de sexualidade reprimida. Você teve uma experiência interessante para ter uma ideia disso, exemplificando a questão do cinema. Do cinema. Bollywood, né? É o auge da Índia, né? O cinema indiano. Até eles produzem mais filmes até que Hollywood. E aí nós quisemos ir até o cinema para conhecer e para assistir um filme. Então pegamos um filme em cartaz, um filme super legal, assim, era um assalto, né? Era um filme de crime, mas é interessante que no meio tem muita dança. A cada cena é muita dança, né? 2 personagens, mas de repente entram mais 50, começam a dançar, muda a cena. E aí quando tem uma cena de romance, né, entre mocinha e mocinho, foi muito interessante, porque não chegou a ser um beijo, chegou a ser um olhar, uma aproximação, e o cinema todo começa a vibrar, eles gritam, uau! Porque eles não veem isso. Na rua não pode, ninguém anda, homem e mulher de mão dada, não trocam carinhos. Então você pode andar homem com homem, isso é bem curioso, eles andam de mão dadas, não são homossexuais, embora esteja, está tudo bem, mas eles andam tranquilamente, e mulher com mulher também. Agora, homem com mulher não pode, sempre separados. Já que eu provoquei com a cerveja e o churrasco, que tal a vida noturna, o brasileiro que quer ir passear na Índia? Fora da capital, claro. Fora da capital, do interior. Não tem vida noturna, não. Quando o sol se põe, acaba a luz da cidade, não tem iluminação, é uma cidade simples, é precário se você comparar com a cidade que a gente vive, né, com o Brasil. É bem inferior, assim, não tem saneamento básico, não tem rede elétrica. Então, o sol se pôs, as barraquinhas fecham, os restaurantes fecham, os transportes, né, os tuk-tuks ou rickshaws, sempre confundo o nome deles, vão para casa, não fica ninguém, fica deserto. O que é o tuk-tuk, já que você citou? É o transporte mais conhecido da Índia, tem de milhares, assim, para onde você vai. É uma moto adaptada, então é o motorista, né, o condutor, e só que essa moto é um carrinho atrás, né, com de 3 a 6 lugares. Mas normalmente se vai 10 a 12, eles apertam o máximo que eles podem, colocam a gente na frente, então uma moto levando 15 pessoas. Entendi. E o trânsito é organizadinho lá? Tem semáforo? Não tem semáforos, não tem placas, a mão é inglesa. Teoricamente era para ir um e voltar outro, né? Mas vai 3, volta 4, cruza no meio, as vacas passam entre os carros, as motos, eles não usam capacetes, normalmente as mulheres usam saia, né? Sempre, então elas andam de lado nas motos, dirigindo ou no passageiro, com crianças entre as pessoas.
cruzam a moto, o carro, os animais o tempo todo, os pedestres, é extremamente bagunçado. Para atravessar, você tem que dar sinal com a mão e falar vou passar, e se jogar na frente que eles brecam. E a buzina é usada para dizer estou passando. Então é bebê, 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 bebê o tempo inteiro. Barulhão infernal daí? Infernal, não tem 1 minuto de silêncio. Eles estão o tempo inteiro buzinando, tô passando, porque eles não estão passando. Então eles buzinam para avisar que estão no caminho. Então o tempo todo você ouve esses ruídos do trânsito. Nessa cidade onde você ficou, Rishikesh, ela é mais agrícola, é muito longe do centro, ela é mais na área árida, mais perto das montanhas? Ela é mais perto das montanhas. Rishikesh é considerada a capital do yoga, por isso eu fui para lá, porque lá estão os ashrams, esses centros de estudos de yoga. Tem o comércio local e tem as plantações de arroz, que é muito tradicional, mas é mais afastado, tá? Eu fiquei bem próximo da Cordilheira do Himalaia, a 12 horas de carro, subindo serra, e até cheguei aí visitar, e aí é mais deserto ainda. Aí nesse lugar eu posso dizer que não tem ninguém mesmo. Muito quente, cara? Muito frio e muito quente. Variação climática o tempo inteiro? Sim, inteiro. Durante a manhã e no final do dia é frio e é vento, e à tarde é calor, o sol é bem forte. Eu peguei o final do inverno e começo da primavera. Um inverno, no final não era muito forte, fui para a primavera tranquilamente, um calor parecido com o da nossa cidade. E quando eu fui subir o Himalaia, essas 12 horas subindo montanha... Fez a escalada. Claro, aí lá estava nevando, roupas de frio, lá estava realmente bem frio. A relação com montanha tem relação com a tua atividade, o yoga, não tem nada a ver, a questão de meditação? Sim, tem bastante. Para nós, Shiva é um deus criador mitológico do yoga. Conta na mitologia, né, que Shiva ele vivia nas montanhas meditando. Então existe a casa de Shiva, que é no alto de uma montanha, no pico de uma montanha, é onde ele passou a vida toda dele meditando. Então subir uma montanha e até o Himalaia, conhecer esse ponto é uma peregrinação. É você ir à casa de Shiva, é você visitar o lugar onde teve o primeiro yoga, o primeiro praticante de yoga. Então para nós isso é extremamente perfeito, é maravilhoso. Foi um dos momentos mais lindos, assim, poder subir sem equipamento, porque... Você sentiu o problema do ar rarefeito ou não? Não, foram 4.200 metros, nós subimos de um dia, subimos bem devagar. Mesmo com essa altitude? Mesmo com essa altitude. Não sei se a questão energética, a nossa conexão com aquele lugar, pensamentos positivos, tudo direcionou para que a trilha fosse perfeita. Subimos com tranquilidade, foi maravilhoso, assim. Como você, instrutor de yoga, foi lá também para fazer curso, se aperfeiçoar, como que eles lidam com a questão do yoga? Você tem uma diferença, por exemplo, que é importantíssima de técnicas ou de relações que a gente faz com o yoga que não é igual a deles. Tá. Eu fui buscar a tradição, né, a que eu sigo. Eu cheguei lá e encontrei justamente aquilo que eu estava esperando, porque eu já tive um professor aqui no Brasil que me passou essa tradição e que eu continuo seguindo. Então quando eu cheguei lá foi tudo igual, eu só fui para me aprofundar mesmo, não tive nenhum choque cultural porque eu já esperava aquilo. Só que no Brasil, no Ocidente, o que eu senti é que o brasileiro ou o americano dá muita importância para o físico, para o corpo. Sim. Chamamos de asanas, as posições. E lá não é tanto assim. Lá eles estão mais preocupados com a questão mental, o estudo, né? O Jnana Yoga é o yoga do conhecimento. Aquele conhecimento de si, né? O autoconhecimento. Mas é mais a mente do que o corpo? Sim, meditação, estudo, práticas de respiração e o corpo ali é só um pouquinho. Então, mesmo flexibilidade? Claro, não. Por exemplo, da turma que eu estudei, que eu fui ali, mais ou menos em torno de 200 a 300 pessoas. Tinha uma comunidade de brasileiros, de portugueses, de alemães. O resto era tudo indiano. 50% dos indianos nunca fizeram posições de yoga. Tá? Eles estudaram o resto do yoga, tá? Eles meditam diariamente, eles visitam os templos, eles estudam, eles buscam o objetivo final do yoga, mas não através de técnicas físicas. Então, de um dia inteiro eu tinha uma rotina das 5 da manhã às 10 da noite, eu tinha um intervalo à tarde, mas 1 hora só era para
técnicas físicas. O resto era meditação, exercício respiratório e estudo mesmo, estudo das escrituras, né? São os Vedas. A gente foi para estudar esses antigos textos do yoga que falam sobre autoconhecimento. Você chegou a ficar numa espécie de mosteiro lá, não sei se é essa referência é correta. É chamado de ashram, você pode comparar ali, né? É um lugar onde a gente consegue se hospedar, tem quartos bem simples para todas as pessoas. Normalmente você divide o quarto com outra colega. Tem prédios de mulheres, tem prédios de homens, tem prédios de casais. Então isso fica tudo separado também. Nem nessa questão de hospedagem eles misturam, é tudo separado. Lá tem um refeitório onde servia a comida desde o chá da manhã, começa às 5 da manhã, café, almoço, lanche da tarde, todas as refeições. Mas é típico? Típico indiano, né? Você acaba se adaptando ali àquela comida. E as aulas, os pujas, né? São as meditações nos templos, são os rituais que são feitos nos templos, depois as práticas de meditação e os estudos mesmo. Apostila, livrinho. Como você falou que eles são bastante reprimidos e são mesmo uma questão cultural muito diferente da nossa, não é nem um juízo de valor, né? Sim. E não tem vida noturna. O que tem depois? A leitura? Dorme-se muito cedo? Olha, a leitura, a dança, a música, você vê muito concerto de música com os instrumentos típicos indianos, tabla, harmônio, a cítara, a dança. Eles dançam o cinema bastante. O cinema é uma forma de lazer, né? O rio é uma forma de lazer, o rio é considerado sagrado, o Ganges. Eu fiquei numa parte onde o Ganges era extremamente limpo, então é como se fosse a praia, né? A gente ia pra praia, assim os indianos também. Mas sem biquíni? Sem biquíni. Não, o biquíni eu levei, mas ficou dentro da mala, não deu pra usar. Elas entram... De sari. De sari. Com aquelas 6 metros de tecido. Os homens tiram a camisa e às vezes entram de calça, ou alguns eu cheguei a ver de cueca. Tá. Mas as mulheres não, as mulheres totalmente cobertas. Nós entrávamos no rio também de roupas. Existe a história do dote do casamento ainda, que a gente vê nas novelas? Existe. O mercado de casamento é muito forte, né? E anúncios no jornal eles colocam, né? Então, quando você vai casar o seu filho, a sua filha, você já começa a procurar o marido, a esposa, às vezes é indicação... Mas aí é por posse, por questão religiosa, cultural, não deu para sondar um pouco isso? Tudo. Depende muito de cada um. Algumas pessoas buscam estar dentro da mesma religião, outros, claro, buscam por posses. Então isso varia muito da região onde eles moram e de cada um, porque aí é muito pessoal, mas tudo isso está presente. Mas a mulher escolhe ou é indicado? Os dois. É? Eu digo, o pai e a mãe que acabam escolhendo o casamento? Sim. Hoje, a gente está num mundo muito globalizado, né? Sim. Então muita coisa mudou. Antigamente eram os pais que escolhiam. Tá. Hoje você já tem uma liberdade maior para escolher. Então, às vezes, para dar uma influenciada, pelo menos. Para dar uma influenciada, pelo menos. Mas a visão que eles têm da gente, dos latinos, a gente vai na Europa, em alguns países mais específicos ou no interior da Europa, eles têm uma visão completamente distante, até por causa da sensualidade, o carnaval, enfim, a gente sabe dos elementos que provocam isso lá fora. Na Índia, então, o choque cultural gigantesco. Total. Eles estão isolados do mundo ou também nos veem assim? Não, eu acho que eles estão um pouco isolados do mundo. Eu não queria generalizar. Claro. Tá? Mas as pessoas que eu conheci, eu fiquei bastante amiga de um indiano que foi quem nos levou para a montanha, que sabia o melhor caminho, o melhor trajeto. Então a gente acabou passando alguns dias com esse indiano, um indiano jovem, tá? De 23, 24 anos. Então ele, que é bem jovem, você vê que não conhecia o Brasil, não sabe onde fica, não consegue entender as roupas que a gente usa, mesmo em loja. Eu fui comprar algumas camisetas e aí eu pedi a P e o vendedor me trazia G, porque ele queria que ficasse largo. Eu falava, não, mas eu vou usar no Brasil, e no Brasil a gente usa justo. E eles fazem assim com a cabeça, eles não conseguem entender muito isso. Como que aqui a gente usa tudo coberto e lá vocês podem usar, né? Então eles não têm, eu sinto um pouco... É um choque cultural gigantesco. Sim, eu acho que as pessoas que eu conheci, eu senti elas um pouco isoladas do resto do mundo, ali muito presas àquela cultura. Mas mesmo com o mundo globalizado, a gente está falando do interior então,
sem vida noturna, televisão, não tem acesso? Tem sim. Em Rishikesh eu não vi muito, porque era interior. Mas em Delhi, que nem eu disse, eu não queria generalizar. Com certeza, claro, muita gente ali tem acesso à cultura, a outros países e tudo mais. Os indianos são muito inteligentes e são muito fortes na questão de informática, viajam o mundo. Então, eu falei um pouquinho mais do interior, né? Claro. Em Delhi, nos hotéis que eu fiquei, todos tinham TV, tem novela indiana com as brasileiras, aquele dramalhão mexicano existe também. Tudo igual, né? Não muda não. Em Rishikesh eu não vi muita TV não, nos lugares onde a gente ficou não tinha, no ashram não tem mesmo, na montanha então lá não tem nada mesmo. É a moeda, o poder de compra e a língua. Tá, a moeda é as rúpias em português, lá a gente fala rupees, é bem desvalorizado. Não dá pra trabalhar, ganhar lá e viver lá, né? É fácil pra gente que sai daqui com dólar e gasta lá, você não gasta nada, porque é tudo muito barato. A língua é o hindi, é a língua maior, assim, mais abrangente, mas existem outros diversos dialetos. Entendi. E o inglês eles aprendem na escola, então a gente conseguiu se virar tranquilamente em inglês. É o inglês indiano, com muito sotaque, mais tranquilo, dá para falar. O meu curso todo foi em inglês. Usamos palavras em sânscrito, que seria, vou comparar ali com o latim. O yoga todo está no sânscrito. Não é uma língua morta, porque a gente estuda em sânscrito, mas ela não é mais falada na rua. Então, para estudo... Com inglês se vira tranquilo lá? Tranquilamente. Para estudo, inglês e sânscrito. Tá. E na rua, hindi e inglês. É tudo muito barato, por exemplo. Quanto uma saia dessa? R$10. R$10. Isso vale para bijuteria, pulseiras? Tudo. A única coisa que eu achei caro é prata. Tá. Prata não é tão barato quanto me falaram. Eu achei um pouco mais caro, sim. Agora o resto é bem barato. Uma alimentação num restaurante simples no interior, porque não tem grandes restaurantes, eu gastava em torno de R$20. Um prato completo com uma bebida. Para as pessoas entenderem, uma renda per capita baixa, um país com dificuldades econômicas reconhecidas, isso tem referência na rua, né? Então era bem barato se alimentar, não gastamos muito com isso. Deu para comprar um monte de coisa e o dinheiro ainda sobrava. Para fazer referência com a nossa Feira do Rolo de domingo e a 25 de março em São Paulo. Nossa, que tal o comércio a céu aberto? A Índia é pior que a 25 de março. É uma 25 de março piorada. É trash. Não tem muita loja, não tem conforto, é barraca, são lojas de um corredor apenas. E às vezes entram 6, 7 pessoas naquele corredor, sabe? Então é muvuca, é tumulto, a Índia é um tumulto, é muita gente, eu brincava que é muito corpo a corpo, tá todo mundo sempre muito junto, muito próximo, porque não tem tanto espaço. E os vendedores são bem chatos, bem chatos. Nós aprendemos a falar algumas palavras em hindi, que é a língua deles, para tentar evitar essa chateação. Porque às vezes você não quer comprar alguma coisa e eles ficam na porta desses corredores ou dessas barracas e te puxam e não, vem cá, olha isso. Ou os ambulantes mesmo, muitos ambulantes. Até mesmo os taxistas, né, os motoristas dos tuk-tuks, tem muitos, né? Então, alguns lugares, como eu disse, a Rishikesh tem uma ponte que cruza a cidade, né, do lado do rio do Ganges, para cima e para baixo. Então, você vai com esse tuk-tuk até a ponte, depois tem que atravessar a pé. Quando você volta, você tem que pegar um tuk-tuk para voltar, né? Quando você chega no ponto, seria ali o ponto de táxi, em torno de 100 a 200 taxistas vêm em cima de você, comigo. E aí eles vão fazendo a disputa, eles brigam, eles começam a gritar em hindi. Não, ela vai comigo. E não, é mais barato o meu. E aí, tipo, você fica assim sem saber pra onde eu vou, né? Aí até que a gente acabou com mais de 40 dias, acabou descobrindo um deles, ficou amiga de um motorista e todo dia com o mesmo, né? Aí chegava, aí já direcionava. Mas senão é uma briga, porque eles são muito chatos, eles querem te pegar, eles querem suas rúpias, né? Eles precisam daquilo, né? Claro. Então, tanto os vendedores como os taxistas e tantas pessoas na rua, tem muito mendigo pedindo esmola e tudo que você faz, você precisa dar uma gorjeta. Então, você pediu alguma coisa, carregou uma mala, gorjeta, então você tem que... E lidando com isso o tempo todo. Lidando com isso. Essa sensação de pobreza na rua e de sujeira salta aos olhos facilmente? Sim, olha, eu acho que eu gosto muito da cultura. Eu estava assim extremamente
doente para ir para aquele lugar, sabe? Eu já tinha estudado, eu já sabia de tudo. Então eu cheguei lá e foi tudo tranquilo. Eu consegui reagir a todas as situações com tranquilidade. Eu ria de algumas coisas, porque não adianta chorar. Mas aquela pessoa que busca uma viagem de conforto, não vá para a Índia, você vai se chocar. É sujo, eles não jogam lixo no lixo, é tudo no chão, tomam poucos banhos, tem muito fezes de animais na rua, então os cheiros se misturam, as comidas na rua. Não tem tratamento de esgoto? Não tem tratamento, tem muita barraquinha de comida na rua, eles cozinham sentados no chão, onde aquela poeira o tempo todo. É muito sujo, então para algumas pessoas isso chocaria sim. Para mim foi tranquilo porque eu já queria aquilo, eu queria viver aquilo. E o banheiro? O banheiro também é trash. Alguns lugares tem vasos, outros não. Você tem foto? Não. A gente tá mostrando imagem, mas do banheiro você tem também? Tem foto aí, tem foto. Na verdade é uma torneira que bate na cintura e um balde grande e uma canequinha. Então você enche o balde, usa a canequinha e toma banho. Eles não conhecem chuveiro lá? Olha, em hotel tinha. Em hotel eu tomei banho de chuveiro, mas lá não. E aí tem um aquecedor, que é chamado de boiler, que esquenta essa torneira. Então você joga água quente com água fria e aí usa a água do balde. Mas no nosso quarto não tinha água quente, foram 40 dias de banho de balde gelado. Dá pra tomar banho no rio? Dá para tomar banho, mas eu fiquei no ashram ali à beira do Ganges, né? Tem os gates, que são as escadarias. Só que onde tem as escadarias, também tem gente morando. Tem gente lavando roupa, tem gente fazendo um monte de coisa ali. Então ali eu não sentia muita limpeza para me banhar ali. Eu preferia tomar banho ali no banheiro. Agora, mais sentido nascente, subindo o Ganges, você não vê mais as escadarias, você já vê areia, né? E barranco. Então ali é limpinho. Então a gente ia ali como se fosse a praia para brincar um pouco, para se divertir ali no rio. A relação que a gente tem com os monges, essa imagem, ela é correta? É assim mesmo? Sim, lá nós temos os swamis. Dá pra fazer de referência? Dá. Lá eles chamam de swamis, né? Se você traçar um paralelo, são como monges. São pessoas que são renunciantes, que deixaram a casa, pertencem a uma ordem e vivem do estudo, né? Estudando e transmitindo o ensinamento. Desculpa, sensação de segurança na rua. Me veio à cabeça aqui. Extremamente segura, não vi nenhum roubo, nenhum assalto, nenhuma morte, nada. Eu acho a mídia sensacionalista. Quando coloca a questão de estupro, ali, eu acho muito sensacionalista, porque eu não vi nada. O trânsito é terrível, mas ninguém bate. Eles se entendem do jeito deles. A relação com os swamis, com os templos, tem alguma conexão? Não tem? Sim, swamis são esses renunciantes que vivem disso. Normalmente dentro dos ashrams tem templos e tem templos na rua também. Esses swamis vivem nesses ashrams, estudando e passando conhecimento. E nós temos também os sadhus. Sadhus também são homens santos, mas eles vivem na rua. Então eles saem das casas, eles renunciam à vida para viver para a iluminação, para o autoconhecimento, para essa liberdade. Esses sadhus, você encontra sadhus de verdade, que tem um propósito verdadeiro, como você encontra sadhus que simplesmente quiseram fugir da vida e vivem pedindo esmola, tá? Sadhus moram na rua, sadhus têm casa e alguns sadhus moram em cavernas. Nós chegamos a visitar uma caverna, eu trouxe uma foto também, de uma comunidade de sadhus, apenas homens que vivem dentro dessa caverna. Ali eles mantêm um fogo há mais de 100 anos, uma fogueira que não se apaga, recebem alguns turistas, poucos, a gente senta em volta da fogueira, eles conversam, passam ensinamentos. Depois você dá uma doação, eles vivem de doação e vai embora. A relação do estudo que você fez também tem uma situação muito diferente do nosso sistema capitalista aqui, né? De você estudar, ter uma doação final. Essa questão de estudar no ashram, eu fui em setembro, né? Eu fiz uma inscrição no site deles, na comunidade. O meu professor, que vai todos os anos, ajudou eu e alguns colegas a sermos aceitos nessa instituição. E aí eu recebi a confirmação, eu não paguei nada pelo curso, eu não paguei nada pela alimentação e não paguei nada pela hospedagem. Eu cheguei lá, eu já tinha sido aceito, eu ganhei uma chave do meu quarto, fui para lá, nós passamos os 40 dias. Quando terminou, quando eu devolvi a chave, você faz uma doação. Se você tem dinheiro, você doa, se você não tem, você não doa. Cada um doa o que pode. Eu conheço
amigos que doaram muito, porque se sentiram extremamente gratos por aquilo, e tem amigos que não tinham condição e doaram pouquíssimo. Você é tratado igualzinho, da mesma maneira. Então, você doa o que pode, e eles te oferecem o que eles podem também. Tá, isso te chama a atenção, você que lida com, enfim, com a cultura indiana, essa relação deles, ou isso é só presente relacionado aos templos, não dá também para inverter a lógica aqui de generalizar em relação ao país? Não, eu acho que a maior parte, tem muitos ashrams que cobram, tá? Que vivem cobrando, mas eu acho que os verdadeiros, a tradição mesmo se mantém assim, porque você acaba sendo tão grata por aquilo que você viveu. Eu doei o que eu podia mesmo, eu doei todo o resto do meu dinheiro que eu tinha, porque eu fiquei grata por aquilo, eu saí de lá extremamente feliz, satisfeita, querendo voltar. Então por que não ajudar? Eles me deram hospedagem, eles me deram comida, a comida tem pimenta, tudo bem, mas está lá, está disponível, entendeu? O ensinamento, os rituais, tudo que eu aprendi, talvez aquele dinheiro não pagasse ainda. Então eu acho extremamente válido dessa maneira, porque às vezes você paga e não dá tanto valor como é feito ali. Na maior parte dos templos são abertos para visitação. Você entra e também você faz uma doação. Ele se mantém a maior parte lá por doações. A prática religiosa é maior do hinduísmo, não é dividida a religião interna? Ou da fé, né? Falando religião. Eles são pessoas de muita fé, são pessoas muito espiritualizadas, mas nós temos diversas religiões. Eu passei por alguns templos diferentes, mas ainda acho que o hinduísmo é a mais forte. Entendi. É uma questão de curiosidade da relação do turismo, que é a base para as pessoas terem informações da Índia a partir de você aqui. Como você pesquisou muito, às vezes a gente planeja uma viagem, vai para um lugar, eu gosto de viajar, estou dando para tentar fazer essa relação. Sim. E tem as surpresas em relação ao que você imaginou exatamente por não conhecer. Como você pesquisou muito e tem muita relação, com você aconteceu surpresa também ou não tão distante assim? Não foi tão distante. A minha maior surpresa foi a subida na montanha mesmo, como eu comentei, porque não estava planejado, foi uma coisa que aconteceu lá, sabe? A gente conheceu um indiano que queria ir para a montanha, alguns amigos que queriam fazer esse trekking, porque chega a ser um trekking mesmo. Então eu me surpreendi quando eu cheguei lá, porque eu fiquei um pouco de medo, era uma serra, ia viajar muitas horas, eu não tinha equipamento, eu tive que comprar apenas uma bota para andar na neve, então eu fui de legging, num frio, nevando assim, então eu senti um pouco de medo nesse sentido, mas quando eu cheguei lá foi extremamente surpreendente. Então acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, porque era algo que não estava planejado, que eu não havia pesquisado. Eu sabia que eu ia ficar bem perto do Himalaia, mas eu não sabia que eu ia chegar lá, né? Então acho que isso para mim foi o que mais marcou, assim, chegar à casa de Shiva, aquela subida, a amizade, as pessoas que foram, então isso foi o que mais me chamou a atenção. Patrícia, eles usam muito adereços? Vou citar um aqui que vai ficar quase como uma heresia, né? Que não tem relação com a fé e tem com o comércio, infelizmente. Apesar do baiano e o soteropolitano em especial fazer propaganda, a questão das fitinhas do Bonfim, né? É venda de comércio na rua. Sim, o que tem lá é o Japamala. Japamala eu não trouxe, eu devia ter trazido. É um colar com 108 contas, ele deu origem até o terço que a gente tem na igreja, e esse Japamala é vendido em todos os lugares. Eles usam no pulso, usam no pescoço e usam para fazer as meditações. Entendi. Então você vai passando os dedos naquelas contas, cantando um mantra, fazendo uma oração, etc. Então esse adereço é muito utilizado. Usam muito lenços, todas as mulheres principalmente, e muitos adornos, né? Anéis, brincos, pulseiras. As mulheres usam pulseiras no braço todo, mas ligado à religião seria o Japamala. Patrícia, muito obrigado de você ter emprestado o teu tempo e a tua paciência. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Exercitar a sua meditação, seu yoga, capacidade de concentração. Eu agradeço. Posso passar meu contato? Claro, aqui? Claro, sim. Eu tenho um estúdio de Bauru, quem quiser conhecer um pouquinho do yoga e saber mais também dessa viagem da Índia. A gente coloca como crédito embaixo na tela, mas pode falar. jayayoga.com.br. Jaya como escreve, só pra gente ver. Jayayoga, jayayoga.com.br. E pessoal, todo mundo está no Facebook agora, tem uma página lá, quem quiser entrar, tem bastante coisa da Índia e também sobre yoga, facebook.com/jayayogabauru no final. Legal.
Muito obrigado. Hoje a gente conheceu, através da Patrícia de Abreu, instrutora de yoga, um pouquinho do universo da Índia. Obrigada.